Você já percebeu que justamente quando tudo começa a desmoronar ao seu redor, existe algo maior se movendo por trás do caos? Os ataques se intensificam, o peso aumenta e a sensação de abandono parece sufocar. Mas é exatamente aí que a história muda. O que você está enfrentando agora não é azar, punição ou fracasso. É o prenúncio de um avanço tão grande que até o inimigo está em pânico. E hoje eu vou te mostrar por que os golpes que você está levando não são sinais de derrota, mas de promoção. Este roteiro vai te revelar com clareza e sem floreios os sinais reais de que o mundo espiritual está reagindo ao que Deus está prestes a fazer na sua vida. Você não vai ouvir clichês, mas explicações diretas e práticas sobre cada ataque e o que eles realmente querem arrancar de você. O que está acontecendo com sua mente, seu corpo, suas finanças e seus relacionamentos tem um padrão antigo, estratégico e fatal para quem não o reconhece. E aqui entra a promessa que poucos têm coragem de fazer. Ao final desta jornada, você conseguirá identificar cada golpe do inimigo como se estivesse vendo o tabuleiro por cima. Vai saber exatamente onde contra-atacar, como se posicionar e como transformar os ataques em trampolins para um nível maior. Não é motivação vazia, é sobrevivência espiritual, é estratégia. Mas antes de irmos mais fundo, existe uma pergunta que não pode ser ignorada, e ela abre a porta para todo o entendimento que vem a seguir. Por que os piores ataques sempre acontecem às vésperas de um grande avanço? Há uma resposta para isso, e ela muda absolutamente tudo. Se você acha que está sendo esmagado, espere até descobrir o que realmente está sendo construído em você através dessa guerra silenciosa. Algo que o inimigo percebe antes mesmo de você. Algo que por si só explica cada golpe que você vem sofrendo. E é isso que vamos começar a desvendar agora. Vamos começar pelo ataque mais comum e também um dos mais cruéis, o ataque financeiro. Quando o dinheiro some, as portas se fecham e a estabilidade desaparece. Não é o bolso que está sendo testado, é a sua fé. O inimigo sabe que, ao mexer na sua segurança, ele abala sua confiança no propósito. Ele cria a ilusão de que você precisa escolher entre sobreviver e obedecer a Deus. É por isso que, nesse momento, contas inesperadas aparecem, oportunidades evaporam e o medo do futuro ganha força. Mas essa é justamente a artimanha. Fazer você acreditar que o chamado de Deus depende de condições perfeitas. Nunca dependeu. Nunca dependerá. As maiores obras de Deus nasceram de pessoas que seguiram adiante mesmo quando não tinham nada além de convicção. E é aqui que algo profundo acontece. Quando Deus te reposiciona para um avanço, Ele permite que certas estruturas caiam para que novas possam ser erguidas. Não é falta de provisão, é realocação. O ataque não está no dinheiro, está no que o dinheiro representa para a sua coragem. E quando você entende isso, a narrativa muda de vítima para guerreiro. Mas isso nos leva a um segundo movimento ainda mais sutil e ainda mais doloroso, a ruptura nos relacionamentos. Pessoas que antes te apoiavam começam a duvidar de você. As conexões se rompem, surgem mal-entendidos e a sensação de isolamento cresce. É um ataque emocional que muitas vezes derruba mais do que qualquer ameaça externa. E esse é apenas o início de uma trama mais profunda que está prestes a se revelar. Antes de continuar, quero que você faça parte da experiência deste vídeo. Comente a frase "Eu não recuo". Escreva exatamente assim. Quero ver quem está aqui não apenas ouvindo, mas assumindo a sua própria guerra. Os relacionamentos começam a se romper de forma inexplicável. Pessoas que antes eram porto seguro agora parecem confusas, distantes ou até hostis. O que antes era apoio se transforma em silêncio e o que antes era parceria vira questionamento. Esse tipo de ataque não é aleatório. Ele é calculado para minar sua estabilidade emocional no momento em que você mais precisaria de clareza e confiança. O inimigo sabe que, quando você se sente isolado, sua mente fica vulnerável. Ele cria um ambiente onde cada olhar parece julgamento e cada palavra parece rejeição.
O objetivo é simples: fazer você desistir da visão só para recuperar a sensação de pertencimento. É por isso que muitos abandonam seus propósitos no exato ponto em que estavam prestes a entrar na maior fase de suas vidas. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Esses afastamentos revelam quem realmente deveria caminhar com você. Nem todos suportam a luz do seu avanço. Nem todos toleram o peso do propósito que Deus colocou sobre você. Alguns relacionamentos não são destruídos, eles apenas mostram o que sempre foram, mas você ainda não via. E aqui está uma curiosidade que poucos têm coragem de admitir. Muitas das pessoas que hoje estão se afastando de você não estão contra você. Elas estão reagindo ao que Deus está fazendo dentro de você. Seu crescimento expõe a estagnação delas. Seu chamado evidencia o comodismo delas. E por mais doloroso que pareça, esse distanciamento é parte do processo que te conduz ao próximo nível. Seja como for, não confunda solidão com abandono. Toda grande história de elevação passa por essa fase. Foi assim com Davi, com José, com Jesus. Quando a pressão aumenta e o círculo diminui, é sinal de que algo está se alinhando e você está no centro disso. E enquanto os relacionamentos se abalam, outro ataque surge de forma ainda mais feroz: a batalha mental. Pensamentos confusos, ansiedade constante, medo irracional, dúvidas que surgem do nada. A mente, que deveria ser lugar de direção, se torna terreno instável. Esse tipo de ataque é um dos mais devastadores, porque tenta atingir o núcleo da sua confiança em Deus. A estratégia é sempre a mesma: inundar sua mente com ruídos para que você duvide da voz que antes reconhecia com facilidade. Quando a mente enfraquece, tudo enfraquece. E é exatamente esse o objetivo: paralisar você antes que avance. Mas o que parece fragilidade é, na verdade, a prova de que você está tocando algo que ameaça profundamente o inimigo. Há algo que poucos entendem. As batalhas internas não são sinais de que você está longe de Deus. Muitas vezes são sinais diretos de que você está cada vez mais perto de algo grande. Sua mente não estaria sendo atacada com tanta violência se o que você carrega não fosse uma ameaça real ao reino das trevas. Essa fase da guerra mental sempre vem acompanhada de uma sensação de insuficiência, como se você não fosse bom o bastante, forte o bastante ou santo o bastante. Mas a verdade é que seus pensamentos, por mais turbulentos que estejam, não têm poder para anular o que Deus determinou para você. E antes de avançarmos para os próximos ataques, que são ainda mais pessoais e intensos, aqui vai sua pequena missão. Respire fundo, mantenha-se aqui. A seguir, você vai entender por que esses ataques se intensificam justamente quando você está mais perto de romper. Quer descobrir? Então continue comigo. Quando a mente já está fragilizada, surge um ataque ainda mais destrutivo: a sensação de abandono espiritual. A oração parece vazia, as palavras não fluem, a fé oscila e a impressão é de que Deus se afastou. Nada disso é coincidência. Esse é um dos ataques preferidos do inimigo, porque ele sabe que, quando você perde o senso de conexão com Deus, suas decisões se tornam impulsivas, emocionais e perigosas. É nesse ponto que muitos acreditam que não são espirituais o suficiente, ou que falharam de alguma forma. Mas essa leitura é enganosa. Até figuras bíblicas que moveram montanhas espirituais sentiram esse vazio. Elias, depois de milagres grandiosos, se viu exausto, desejando desistir. Jesus, antes da cruz, suou sangue sob angústia profunda. A ausência de sensação não é ausência de Deus, é evidência de que você está em uma zona de guerra espiritual real. O inimigo tenta te fazer acreditar que esse cansaço significa que você está retrocedendo, mas frequentemente o oposto é verdadeiro. As batalhas espirituais mais intensas acontecem exatamente quando você está prestes a se mover para um novo território. O esgotamento é o sinal de que você está avançando, não falhando. O maior risco desse ataque não é o cansaço em si, mas o que vem depois dele, a tentação de parar, de recuar,
de abrir mão do caminho certo só para aliviar momentaneamente a pressão. É por isso que esse momento exige vigilância e descanso, não culpa. Deus não te pede desempenho, Ele te pede fidelidade. E antes de avançarmos, lembre-se disso. Quando a sua força termina, não é o fim da linha. É o ponto onde Deus assume o que você não consegue carregar. Esse ataque não veio para te derrubar. Veio porque você está prestes a atravessar a parte mais decisiva do seu processo. E então acontece algo ainda mais inesperado: o ataque ao corpo. Quando dores começam sem explicação, quando a saúde oscila, quando o corpo enfraquece justamente no momento em que você mais precisa dele, saiba que isso também faz parte da estratégia espiritual. O inimigo entende que, quando o corpo vacila, a mente vacila. E quando ambos vacilam, o propósito parece distante. Esse ataque físico não tem como meta apenas gerar dor, mas interromper seu foco. A dor rouba a concentração, rouba a energia, rouba a clareza, mas ao contrário do que parece, seu corpo não está se tornando um obstáculo ao propósito. Ele está sendo moldado para carregar algo maior do que carregava antes. Muitas histórias de impacto profundo nasceram de situações de vulnerabilidade física. A verdade que poucos ousam dizer é que, em muitos casos, a fraqueza do corpo expõe uma força espiritual que você nem sabia que tinha. O inimigo tenta transformar seu corpo em prisão, mas Deus transforma sua limitação em plataforma. Ele faz daquilo que te afeta o lugar de onde você vai afetar outros. E existe algo curioso aqui, algo que quase ninguém percebe. Frequentemente, os ataques físicos aparecem não para te incapacitar, mas para te reposicionar. É como se a dor obrigasse você a olhar para aquilo que antes ignorava, e ao olhar, você encontra direção. Esse movimento é tão silencioso que muitos o confundem com derrota, quando na verdade é alinhamento. O que você sente no corpo não define o que está acontecendo no espírito. A fraqueza que tenta te desacelerar é a mesma fraqueza que Deus vai usar para amplificar o impacto da sua vida. A guerra não está no seu corpo. A guerra é pelo propósito que seu corpo está prestes a carregar. Após desgastar o corpo, o inimigo utiliza sua arma mais silenciosa, as distrações. Ele não precisa destruir você se conseguir te ocupar. A estratégia é inundar sua vida com compromissos urgentes, problemas paralelos e pressões inesperadas que deixam sua mente exausta e seu foco fragmentado. Na correria, você perde sensibilidade à direção de Deus, e é exatamente isso que Ele quer. O perigo das distrações é que elas não parecem ataques. Elas parecem responsabilidades, pequenos incêndios para apagar, tarefas que não podem esperar. É assim que o inimigo faz. Ele esgota você com o que é urgente para impedir você de enxergar o que é importante. Ele confunde prioridades. Ele sobrecarrega agendas. Ele te empurra para a exaustão funcional. E o resultado disso é sempre o mesmo. Você se sente ocupado demais para orar, cansado demais para refletir e distraído demais para discernir. É aí que muitos perdem a rota. Não porque desistiram, mas porque se distanciaram sem perceber. Tudo o que o inimigo precisa é que você esteja focado em qualquer coisa, menos no propósito que Deus te entregou. No entanto, existe uma verdade que desmonta todo esse plano. Você não avança por velocidade, mas por direção. Não é o quanto você se movimenta que importa, mas para onde. Quando você recupera o foco, até passos pequenos têm impacto enorme. E esse foco começa quando você decide cortar o excesso e voltar a enxergar o que realmente importa. Essa guerra contra as distrações é decisiva. Pessoas focadas desarmam o inimigo. Pessoas dispersas se tornam presas fáceis. Por isso, o ataque das distrações chega tarde na jornada. Ele é a última tentativa de impedir você de tocar aquilo que Deus já preparou. E é justamente no meio desse excesso de tarefas, pressão e esgotamento que algo começa a ficar claro. Todos esses ataques têm algo em comum. Eles não estão tentando te destruir, estão tentando impedir você de chegar a um ponto específico.
Um ponto que explica por que o inimigo está tão empenhado em bloquear cada área da sua vida. E é essa revelação que transforma todo o cenário. Quando você junta os ataques financeiro, emocional, mental, espiritual, físico e agora as distrações, percebe um padrão. Eles não são aleatórios, eles são coordenados. Eles ocorrem em sequência, acelerando à medida que você avança. É como se o inimigo estivesse reagindo ao que você está prestes a tocar e não ao que você já conquistou. Essa é a chave que muitos ignoram. E o que é mais surpreendente, quanto mais forte a oposição, maior o indício de que você está no limiar de algo grandioso. O inimigo não investe energia onde não há ameaça. Ele não intensifica ataques onde não há avanço. Se ele está pressionando tanto, é porque algo em você está prestes a sair do controle dele para sempre. É por isso que agora, nesse exato momento, você precisa prestar atenção no que vem a seguir. Estamos chegando ao ponto em que a guerra espiritual deixa de ser apenas resistência e se torna revelação. Existe uma razão por trás de cada golpe que você levou, e essa razão explica por que sua vitória não será pequena, mas transformadora. E antes de avançarmos para os próximos blocos, quero que você reflita. Se tudo isso que você enfrentou fosse apenas coincidência, não existiria tanta resistência reunida. O que vem agora vai revelar o que sempre esteve escondido, o verdadeiro motivo pelo qual você está sendo tão atacado. Quer entender o que está por trás disso tudo? Então continue. A revelação está próxima. Quando todos os ataques se acumulam, algo dentro de você começa a mudar. Não apenas pela dor, mas pela revelação silenciosa que ela traz. Cada área atacada expõe uma parte específica da sua força. Cada golpe revela algo que você talvez não estivesse enxergando. Você não está sendo atingido por estar fraco, mas por estar perto demais de algo que ameaça uma estrutura espiritual inteira. E é nesse ponto que sua percepção começa a virar a seu favor. Você começa a notar que os ataques nunca foram sobre destruir sua vida, mas sobre impedir você de perceber quem você é em Deus. O inimigo tenta te convencer de que você está à beira de um colapso, quando na verdade está à beira de um avanço. É como se tudo ao seu redor estivesse tentando te empurrar para trás, enquanto Deus está prestes a te lançar para frente. E quanto mais você percebe isso, mais sentido as batalhas fazem. Aos poucos, o que antes parecia caos começa a se alinhar em forma de estratégia. Você entende que a intensidade dos ataques nunca foi sinal de punição, mas de preparação. Deus não forma guerreiros em tempos de paz. Ele fortalece durante a pressão, molda durante a resistência e levanta durante a tempestade. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. É aqui que muitos desistem, não por derrota, mas por não reconhecerem o significado desse nível de guerra espiritual. Quando você não entende o propósito da luta, o cansaço parece maior do que realmente é. Mas quando você entende o que está em jogo, tudo muda. A luta deixa de ser algo que te derruba e passa a ser algo que te impulsiona. E agora chegamos ao ponto em que aquilo que você enfrenta deixa de ser apenas sofrimento e se torna confirmação. O inimigo não estaria lutando tão ferozmente se não soubesse que você está prestes a se tornar algo que ele não pode mais controlar. Estamos entrando na parte mais reveladora da jornada. E o que vem a seguir vai te mostrar por que essa guerra está tão intensa. É neste estágio da batalha que a verdade mais oculta finalmente se revela. Você não está sendo atacado por estar em queda, mas porque está prestes a tocar algo que vai romper completamente um ciclo espiritual na sua vida. O inimigo reconhece sinais que você talvez ainda não tenha percebido e reage antes mesmo de você entender o tamanho da promoção que está se aproximando. O padrão de ataques não indica fraqueza, indica destino. Ele está lutando contra você porque sabe que quando você atravessar esse momento, nada mais será como antes. E isso explica por que o ataque é tão diversificado, tão contínuo, tão profundo. Não é uma luta comum,
É uma guerra causada pela proximidade do seu avanço. O mais impressionante é que, enquanto você sente que está sendo pressionado de todos os lados, Deus está consolidando áreas internas que você nem imaginava que precisavam ser fortalecidas. O que parece desgaste é, na verdade, construção. O que parece atraso é alinhamento. E o que parece derrota é apenas o estágio que antecede o ponto de virada. E agora vem o detalhe que muitos não percebem. Quanto maior o ataque, maior a revelação que está sendo preparada. Você não está apenas enfrentando resistência, está sendo conduzido a uma descoberta que vai redefinir a forma como você enxerga propósito, guerra espiritual e o próprio avanço pessoal. Essa compreensão é o divisor de águas entre recuar e atravessar. E antes de seguirmos, aqui vai o seu hack de engajamento. Se essa mensagem está falando diretamente com você, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Isso ajuda você a continuar recebendo mensagens que fortalecem sua caminhada e impede que essa jornada pare pela metade. Quando você finalmente entende que o que está enfrentando não é caos, mas confirmação, algo começa a se realinhar dentro de você. A dor continua existindo, mas ela deixa de te confundir. A pressão continua, mas deixa de te paralisar. A guerra não diminui, mas você para de interpretá-la como sinal de derrota. É aqui que a perspectiva muda. E quando a perspectiva muda, o inimigo perde a vantagem. Essa mudança interna é o que separa quem desiste de quem rompe. Porque nesse ponto, você começa a enxergar a guerra como evidência. Evidência de que você está carregando algo grande. Evidência de que Deus está movendo peças que você ainda não entende. Evidência de que existe um avanço preparado e que o inimigo já o viu chegando antes de você. O curioso é que quando essa consciência desperta, o inimigo perde uma das armas mais poderosas que ele tinha sobre você: o medo. Medo de falhar. Medo de não ser suficiente, medo de estar sozinho, medo de estar perdido. Quando você percebe que o medo era apenas uma reação ao seu potencial, algo se quebra dentro do ciclo da batalha. E a partir daqui, você começa a agir de maneira diferente. Você não se ajoelha mais diante da pressão, você se firma nela. Você não implora para que a luta termine, você aprende a lutar dentro dela. Você não se desespera com os ataques, você identifica padrões. E quando você identifica padrões, você começa a vencer. Agora que você está atravessando essa fase de clareza, estamos muito próximos do ponto mais importante dessa jornada. Há algo sobre o seu chamado, sobre seu avanço e sobre o porquê dessa guerra estar tão intensa, que você ainda precisa entender. E essa revelação está chegando. E é aqui, quase no final da batalha, que a verdade mais profunda aparece. Todos esses ataques não são apenas resistência. Eles são uma tentativa desesperada de impedir que você perceba o que Deus colocou dentro de você. O inimigo não teme seu passado, não teme suas falhas, não teme suas vulnerabilidades. Ele teme o seu futuro. Ele teme o que você está prestes a se tornar. Se você observar bem, a guerra foi se intensificando conforme você se aproximava de certos entendimentos, certas decisões, certos passos que mudariam completamente sua trajetória. O inimigo tentou te cansar, te confundir, te isolar e te distrair, não para roubar o que você tem hoje, mas para impedir você de alcançar o que está vindo. Isso revela que o que te aguarda é muito maior do que você imagina. Há algo curioso aqui. Algo que quase ninguém percebe até estar perto demais da virada. O inimigo não tenta impedir o que já aconteceu. Ele tenta impedir o que está prestes a nascer. Isso significa que se você está enfrentando tamanha oposição, é porque existe uma promessa tentando emergir dentro da sua vida. E ela já está próxima o suficiente para criar reação no mundo espiritual. E quando essa ficha cai, a guerra deixa de ser sobre sobreviver e passa a ser sobre reivindicar o que é seu. A luta deixa de ser sobre dor e passa a ser sobre destino.
Você não está apenas atravessando ataques, você está atravessando o último estágio antes de uma mudança definitiva. É esse entendimento que transforma tudo. Agora estamos prestes a entrar na parte final desta jornada. E o que vem a seguir vai unir tudo: os ataques, a guerra, o propósito e a vitória. Se até aqui você enxergou apenas luta, nos próximos blocos você vai enxergar sentido. Quer entender qual é o verdadeiro desfecho dessa batalha? Então continue. O próximo passo revela tudo. Agora, chegamos ao ponto em que toda a guerra finalmente se revela pelo que sempre foi. Não um ataque contra a sua vida, mas um ataque contra o destino que Deus colocou sobre você. É por isso que a luta foi tão pessoal. É por isso que parecia que tudo estava desmoronando ao mesmo tempo. O inimigo sabia que, se você avançasse mais um passo, você sairia do alcance dele. Este é o verdadeiro motivo por trás da batalha. O que muitos não percebem é que quando Deus está prestes a liberar algo grande, o inimigo sempre tenta provocar confusão antes da revelação. Ele tenta fazer você olhar para o caos e ignorar o propósito. Tenta fazer você acreditar que está sendo punido, quando na verdade está sendo promovido. Tenta te convencer de que você perdeu o controle, quando na verdade está prestes a ganhar território. Mas agora, tudo aquilo que parecia sem sentido começa a se encaixar. A guerra mental mostra que sua mente estava sendo preparada para suportar mais peso. A guerra física mostra que seu corpo estava sendo treinado para resistir além do normal. A guerra espiritual mostra que sua fé estava sendo amadurecida para receber algo maior. Nada foi em vão, nada foi desperdício. Cada ataque foi parte de um alinhamento. E é aqui que você percebe a parte mais poderosa de toda essa história. Por mais que o inimigo tenha tentado derrubar você, ele não conseguiu. E isso já sinaliza vitória. Você passou pelo momento mais intenso da guerra sem perder o propósito. Você suportou o peso que ele achou que te destruiria. Você atravessou o processo que separa os que apenas sobrevivem dos que avançam para o próximo nível. E agora, depois de tudo o que enfrentou, existe apenas uma pergunta que importa. Você consegue enxergar o que Deus enxergou em você desde o início? Porque se conseguir enxergar isso agora, nada mais terá o poder de te deter. Estamos chegando ao ponto final, o ponto em que a luta se transforma em avanço. Neste último momento, você precisa entender o significado real dos ataques. Eles provaram que você é muito mais perigoso para o inimigo do que imaginava. Ele não luta assim contra quem não tem propósito. Ele não investe energia contra quem não representa ameaça. Ele intensifica ataques apenas contra aqueles que estão prestes a romper limites espirituais que não poderão ser restaurados. E você é uma dessas pessoas. É por isso que a resistência aumentou tanto. É por isso que houve confusão, desgaste, isolamento, dor e pressão. Não foi acaso, foi reação. Reação ao avanço que você está prestes a viver. Reação ao destino que Deus já determinou. Reação ao impacto que sua vitória terá não apenas sobre você, mas sobre todos que serão alcançados através de você. Você passou pela parte mais difícil. A pressão não te matou, o ataque não te quebrou, a dor não te fez desistir. E isso significa algo poderoso. Você está pronto para atravessar o que muitos não conseguem. Sua força não está no quanto você aguenta, mas no fato de que você continuou mesmo quando não entendia. Isso te colocou em posição para receber o que vem agora. Por isso, daqui para frente, a pergunta não é mais por que isso está acontecendo comigo. A pergunta se torna: o que Deus está prestes a fazer através dessa guerra? Porque se o inimigo tentou impedir tanto, então o que está chegando é grande o suficiente para mudar não apenas seu caminho, mas a vida de outros que dependem do seu avanço. E esse é o tipo de vitória que não pode ser anulada. Então agora, com tudo exposto, com toda a guerra revelada, com todos os ataques desmascarados, uma verdade permanece. Você não apenas sobreviveu, você venceu. E essa vitória não é pequena. Ela é o início de um novo capítulo.
Um capítulo onde você entra não mais como alguém lutando para se manter de pé, mas como alguém preparado para avançar com autoridade, visão e propósito. O avanço está aqui. Agora é sua vez de caminhar nele.